Você sabe como funciona a política no Brasil? Como o governo brasileiro funciona? Ou como ele deveria funcionar? Nosso sistema de governo aqui no Brasil se chama presidencialismo. Só que isso não quer dizer que o presidente manda em tudo. Porque caso ele tivesse, ele seria um ditador. Nosso Estado brasileiro é formado por algo que você já deve ter ouvido falar na escola ou em algum momento da sua vida: os três poderes! E pra você entender melhor como funciona a divisão desses três poderes, vamos fazer de conta que estamos falando de uma empresa que tem 3 diretorias diferentes. A primeira diretoria se chama Poder Executivo, que basicamente administra essa empresa, ou seja, administra o Brasil. Nossa segunda diretoria é chamada de Poder Legislativo, e é a parte da empresa que define as regras por ali. Como por exemplo, sexta-feira é dia de usar casual e também não pode matar o coleguinha da outra baia. Então, claro, as regras dessa empresa são equivalentes às leis do nosso país. E se rolar algum conflito por causa dessas regras, né, as leis, quem vai cuidar dessa treta é a nossa terceira diretoria, chamada Poder Judiciário. Até aqui tudo bem tranquilo, certo? Só que a questão é que essas 3 diretorias não tem só uma ou 2 pessoas trabalhando nelas. Na verdade, o que não falta dentro de cada uma dessas diretorias são gerentes e coordenadores. Então vamos olhar os principais departamentos de cada uma dessas diretorias, porque aí você vai começar a entender melhor como elas funcionam. O grande chefe da nossa primeira diretoria, da diretoria do Poder Executivo, é o nosso presidente. O presidente da nossa empresa, né? Ou seja, o presidente do Brasil, que tem um monte de gente assessorando ele. Tem assessor pessoal, secretário da comunicação, assessor especial, enfim. Mas o que importa aqui pra gente são os ministérios. Se estamos pensando no Poder Executivo como uma das diretorias da nossa empresa Brasil, então os ministros desses ministérios seriam tipo gerentes nomeados pelo presidente para cuidar de determinadas áreas da empresa. Por exemplo, teria o ministro do RH, que iria gerenciar ali toda a questão do RH na empresa. No Brasil temos coisa como o ministro da Educação, que cuida das escolas e universidades, o ministro da Fazenda, que é o gerente da economia do país, e por aí vai. Então calma, não ache que o ministro da Fazenda cuida da qualidade dos nossos bois e vacas no Brasil. Não. Então esse é o Poder Executivo. Agora vamos ver outra diretoria chamada de Poder Legislativo. Essa diretoria é o nosso Congresso Nacional, que fica naquele prédio que todo mundo conhece, as 2 torres e as bolas, né? E o Congresso na nossa empresa é um departamento que tem 2 equipes diferentes, com 513 deputados de um lado e 81 senadores do outro. São essas pessoas que fazem as regras da nossa empresa, ou seja, as leis do nosso país. E esses caras são importantes pra cacete. Além disso, muita coisa que o presidente da nossa empresa quiser fazer precisa ser aprovado pelo Congresso. Por exemplo, o presidente da nossa empresa acorda e fala assim: não, a partir de hoje todo mundo vai usar roupa rosa na empresa aqui na segunda-feira. Segunda é o dia da roupa rosa. Não é assim que funciona, porque o projeto dessa lei precisa antes passar pelo Congresso. Aí lá rola uma votação pra ver se ela é aprovada ou não. Porém, o presidente também pode fazer um negócio chamado medida provisória, que é algo que precisa começar a ser cumprido imediatamente. Por exemplo, no caso que eu citei, na próxima segunda-feira todas as pessoas teriam que estar de roupa rosa, senão ia ter problema. Só que essa medida provisória só se torna uma lei se o Congresso aprovar essa medida. E eles podem não aprovar. Aí nesse caso as pessoas voltariam a usar qualquer tipo de cor de roupa na segunda-feira. Só que isso é uma mão de via dupla, porque o presidente também tem o poder de vetar alguma lei que foi aprovada pelos senadores e deputados no Congresso. Agora, se temos uma diretoria que faz todas as regras e tudo mais, a gente vai precisar de outra diretoria para ter certeza e garantir que essas leis sejam cumpridas. E aí que entra a nossa terceira diretoria, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem vários departamentos, só que o mais importante deles é o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF que vocês ouvem direto aí nas notícias. Ele tem 11 membros que são chamados de ministros, só que não é igual aos ministros do Ministério da Educação e tudo mais do Poder Executivo. Esses caras são juízes. O Supremo Tribunal Federal, como o nome já diz, é supremo, é o mais foda, é o mais top. Agora, abaixo dele existem vários outros tribunais. Tem o Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e vários outros tribunais, cada um cuidando de um assunto específico e que formam o Poder Judiciário. Tá, sério, mas e a Polícia Federal, que tá toda hora nas notícias saindo com malas e computadores da casa de político, e tem o japonês da Federal? Quem são esses caras? Aonde eles se encaixam nessa hierarquia? Apesar de ser uma força policial, a Polícia Federal está ligada ao Poder Executivo, porque ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Lembra dos ministérios? Então, ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Então ficou claro, temos as nossas 3 diretorias, né? O Poder Executivo, Legislativo e Judicial da nossa empresa, chamada Governo Federal do Brasil. Só que aí temos uma pegadinha, porque existe um órgão independente do governo, chamado Ministério Público Federal, que tem a função de basicamente ficar de olho no que a galera de cada uma dessas 3 diretorias estão fazendo. É tipo um fiscal da empresa que fica de olho nas diretorias e nos diretores. Quem comanda o Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Se o presidente, um senador ou um ministro comete algum tipo de crime, é o Procurador-Geral da República que cai matando em cima
do desgraçado? Obviamente, o Ministério Público precisa de liberdade total para fazer o seu trabalho. Inclusive, eles também podem acionar a Polícia Federal para alguma investigação, só que o Ministério Público não é visto como um quarto poder. Então temos as nossas 3 diretorias e o fiscal, que é o Ministério Público. Se você está se perguntando, essa ideia de dividir tudo em 3 poderes não é ideia nossa. Esse pensamento rola desde a Grécia Antiga e ganhou uma versão moderna, que é a teoria de tripartição dos poderes, de um filósofo francês chamado Montesquieu. E hoje isso é usado em vários países do mundo porque é um sistema que pode funcionar bem demais. Ou na teoria deveria funcionar. É como se fosse um triângulo. Os 3 poderes ficam equilibrados e cada um deles é fiscalizado pelos outros 2. Para vocês entenderem, vamos fingir que eu sou o presidente da nossa empresa Brasil Limitada. Eu concorri pelo PN e eu ganhei. Ganhei logo no primeiro turno. Presidente Castanhari, chefe de governo e chefe de estado. O quê? Chefe de governo e chefe de estado? Como assim? É porque essas duas coisas são diferentes. O chefe de estado é o maior representante público de um estado. Só que às vezes esse cara pode não ter nenhum tipo de poder administrativo. E o chefe do governo é o chefe que manda na diretoria do executivo dessa empresa, no caso do país. Parece complicado, mas vocês já viram isso em outros países, vocês só não sabiam que era dessa... Só que aí eu virei presidente. O processo é aberto, ele passa pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. Então aqueles deputados e senadores que eu falei, nesse caso, agem como se fossem juízes. Aí, dependendo do crime que eu fui acusado, além de ser afastado da presidência, eu também posso ser julgado pelo Superior Tribunal Federal. Então essa divisão dos 3 poderes é muito boa, porque todo mundo trabalha junto e todo mundo fiscaliza todo mundo.